Minhas irmãs, meus irmãos, vamos recomeçar, dar continuidade, ganhar esse tempo, aproveitar esse tempo. Eu agradeço de coração aos irmãos da liderança da Igreja Batista Parquelândia pelo convite. Estar aqui é um privilégio de volta. Vamos retomar daqui o que fez Ezequias ir tão mal, que fez com que o profeta viesse visitá-lo e lhe desse uma palavra pastoral de admoestação. Põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Põe em ordem a tua casa. Vamos continuar a partir daqui. Por que uma introdução como esta? Toda esta apresentação para nos alertar. Vocês lembram que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, também para com relação aos nossos filhos e também às gerações que virão deles. Em primeiro lugar, vimos que é possível ser uma pessoa muito boa de igreja, envolvida com a igreja, pessoa bem envolvida com a sua firma, com o seu trabalho, com o seu local de atividade, e péssima em casa. Então, o que é que ele precisava mesmo colocar em ordem? Já vimos também que ele precisava colocar em ordem o nome do seu filho Manassés, que era o problema, e foi um grande e grave problema. Em primeiro lugar, Ezequias tinha muito tempo no palácio e pouco tempo em casa. Sabemos que os dias são corridos, sabemos que os dias são difíceis, mas cada vez mais nós estamos correndo demais atrás de motivos ou de motivações que no final das contas nós não aguentaremos o preço da conta que virá. Você poderá até ganhar mais dinheiro, mas o prejuízo em casa será terrível. O Salmo 127 lhe lembra e me lembra: herança do Senhor são os filhos. E nós conhecemos tantas pessoas que receberam heranças, porções de terra, propriedades, e não sabendo ou não souberam administrar, perderam foi tudo. Filhos são heranças. Se você investir bem, se você cuidar muito bem, quantos bons dividendos você verá em capacidade, em educação, em compromisso, em benefício para a sociedade. Mas também já vimos tantos pais perderem os seus filhos. Trabalhei no maior presídio infanto-juvenil do Brasil, na FEBEM de São Paulo. E ali nós tínhamos milhares de garotos presos, moças presas também. Na repartição que eu atuava, tinha cerca de 600 menores. O local mais perigoso era aquele local que eu trabalhava. Mas me impressionava muitos dos nomes ali. E quando eu precisava tirá-los para a prática de esportes, na época eu trabalhava com os atletas de Cristo, eu tinha que fazer as chamadas. E eu ficava impressionado porque eu chamava Amós, Joel, Obadias, Jeremias, Saulo de Tarso. Quem coloca esses nomes nos filhos? Que pena, meus irmãos. Cuidado, mães, para vocês também não entrarem num feminismo tão forte, tomando conta de vocês, que vocês queiram ser para mostrar. Mostrar para o seu pai que você conseguiu, mostrar para os seus irmãos, mostrar para os seus parentes, e você está correndo atrás de ser, de acontecer, e perdendo os seus filhos, deixando seus filhos com outras pessoas. Reverendo Leonardo Sayum contou uma história que eu fiquei impressionado. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana da Gávea. E lá naquele local no Rio de Janeiro, um local de moradia nobre, terreno caro, aluguel caro, muitos estrangeiros moram também ali naquele setor. E ele disse que estava passando uma vez numa rua e ele viu um casal de alemães discutindo. Um homem e uma mulher discutindo em alemão. E discutindo bastante, falando bastante, e ele não entendeu o motivo da discussão, porque ele não entendia o idioma, mas não muito distante, vi um garoto loirinho, dos olhinhos azuis, com uma moça nordestina,
E aquele menino tentava falar com seus pais: ô mainha, a gente vai para o shopping. Mainha, mas filho de alemães falando nordestinês, porque ele estava aprendendo a falar o português, ou pelo menos se comunicar na língua da babá, que era nordestina e falava com esse nosso sotaque peculiar. Ele passava tanto tempo com ela. Na verdade, ele passava todo o tempo com ela. Tem muita gente que está cuidando do palácio. Agora eu não tenho tempo. E com pouco tempo em casa. Em segundo lugar, sedução pela agenda. Quantos pais, quantas mães estão tão envolvidos com a agenda? Agora não tenho tempo, meu filho. Depois. Saibam de uma coisa: seus filhos confiam em vocês. Seus filhos amam vocês. Seus filhos respeitam vocês e reputam vocês como autoridade para a vida deles também em termos de conhecimento. Mas quando eles fazem uma pergunta para os pais e os pais não respondem, deixam para lá. Isso causa uma frustração terrível nas crianças. Também crianças fazem perguntas espirituais. Filho, agora não tenho tempo, depois eu vejo isso. E talvez eles nunca mais façam essas perguntas e cresçam com essas dúvidas. Se você não souber, anote, tome nota, diga: filho, filha, eu vou procurar ver como é a resposta, a melhor resposta. Eu vou procurar o pastor, mas não deixe os seus filhos sem respostas. Escutem os seus filhos. No caso de Ezequias, os gritos do secularismo abafaram o que o filho tinha para lhe dizer ou perguntar. O que vai acontecer é que, quando Ezequias, por graça de Deus, não morre, mas ganha uma sobrevida, um tempo de vida, com bastante vida, nesses 15 anos que ele vai viver, ele vai ter Manassés. Mas vai ser aqui que ele vai começar a se confundir todo. Vai ser aqui que ele vai ter maior envolvimento com a Babilônia. O que isso diz para mim e para você nessa noite também é muito grave e muito sério. É que na vida cristã não só é importante começar bem, na vida cristã é importante se manter bem e terminar bem. Nós estamos vendo aqui um homem que tinha começado tão bem com a sua vida, vocês viram. Mas depois que ele recupera a saúde, por uma providência divina, ele começa a achar outros caminhos, outras fontes, outros meios. Ele vai se enaltecer. Ele vai ser aquele que vai ter ainda um filho, até com uma mulher ímpia. E essa mulher ímpia vai ser uma péssima mãe. Você geralmente escuta e lê na Bíblia que fulano era filho de fulano, fulano era filho de fulano. Mas aqui, quando você está comigo em 2 Crônicas capítulo 29, você vai ver que pontualmente está assim no versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia. Não está nem falando do seu pai, está falando da sua mãe. Que influência maravilhosa tem a mulher para com seus filhos. Que influência preciosa para a educação, formação na justiça. Em Efésios capítulo 6, vocês lembram que ali os filhos devem obediência aos pais. E a palavra pais ali no original grego está ao casal, pai e mãe. Tanto o pai como a mãe. Assim sendo, muitas mães estão saindo de casa com seus filhos muito cedo. Muitas mães estão deixando seus filhos em escolas para os outros segurarem as suas crianças no colo, no braço. Muitas mães estão tão comprometidas já com a agenda e pelos gritos do secularismo, que os seus meninos e meninas, quando mais precisam da mãe, a mãe está ausente. Existem 3 fases na criação e formação de um menino, me voltando mais especificamente para os meninos. E na primeira fase, do 0 até 6 anos de vida, o menino precisa demais da sua mãe. Tanto que essa fase é chamada de o filhinho da mamãe, porque para quem ele corre, em quem ele tem refúgio, segurança,
quem lhe ensina, quem lhe orienta é a mãe. Se a mãe se ausenta nesse momento, vai ficar um vácuo. Ninguém preenche o lugar de uma mãe. Aqui, Ezequias era filho de Abias. Mas se você for abrir comigo em 2º livro dos Reis, capítulo 20, a partir daí nós vamos ter a informação também de quem era a mãe de Manassés. Capítulo 21 do 2º livro dos Reis diz: tinha Manassés 12 anos de idade, um pré-adolescente, portanto, quando ele começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefzibá, nome que é alguém de alguma origem ímpia. E aqui você vai ver que, por exemplo, ele que vai ser rei em Judá, vai ter saudades a roubos e influências de Acabe e Jezabel. É tão rápido, é tão fácil. Mães, mulheres, não larguem os seus filhos, não larguem as suas filhas, senão vocês irão perdê-los. Isso não é propaganda machista, isso é sabedoria da palavra de Deus. É tão sábia a palavra de Deus que diz: quando eu era criança, tenra criança, no colo da minha mãe. Nada substitui o colo da mãe, nada preenche como a presença da mãe. Não se ausentem da vida dos seus filhos, mulheres. Em terceiro lugar, o que fez Ezequias de tão errado? O que é que ele precisava colocar? A casa em ordem. Ouvimos falar da sua intensidade pela causa e casa de Deus, mas que foi ficando desproporcional a Deus em casa. Comecei uma série de estudos na classe de escola bíblica dominical na Igreja Presbiteriana de Goiânia, cujo tema é o Deus lá de casa. Quem é o Deus lá de casa? Onde está Deus na sua casa? Será que é o Deus escondido? Será que é o Deus esquecido? Ao Deus lá de casa. A fé começa em casa. E esse homem que começou tão bem com o seu filho, parece que ele não aprendeu com a sua própria história, com Acaz, seu pai. E agora ele larga tudo porque ele está agora envolvido com outras coisas. Homem, quem conduz o seu lar é você. Você que é o sacerdote do lar. Você que deve reunir a família para oração, para orientação, para exortação, para demonstração. É você, homem. Não delegue isso para outros. Infelizmente os homens têm abandonado essa prática. Quem tem que andar com seu filho no caminho, assentado, ao levantar-se, ao deitar-se, é você, homem. Às vezes em que aparece no livro de Provérbios: filho meu, é um pai educando um garoto até a pré-adolescência. Esse Brasil será outro, a igreja será outra, quando os homens assumirem os seus papéis de homens de Deus para os quais eles foram chamados. Não desperdicem essa oportunidade, não deixem passar esse tempo. Em quarto lugar, Ezequias começou a ceder ao escapismo do quanto custa. Eu compro, eu pago. E agora, se voltarmos para o capítulo 20 do 2º livro dos Reis, esse capítulo vai dizer para mim e para você que Ezequias tinha muitos tesouros. Antigamente o pai lavava o carro e o filho lavava o carro junto. Hoje coloca lá para alguém lavar o carro para eles. Que interação boa quando pai e filhos lavam um carro. Que interação boa quando os pais fazem algumas coisas em casa e principalmente o seu filho, o homem, está junto. Quando o pai sai para o futebol e leva o filho junto, e fazem atividades junto. Pai, você é o maior herói do seu menino, não perca esse posto. Agora você diz assim: olha, matricula na escolinha de futebol, matricula nisso, faz isso, eu pago, quanto custa? E assim Ezequias foi abrindo os seus tesouros. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, quando ele está muito solto,
quando ele está muito acostumado com a Babilônia, quando ele está iludido com o espaço e o status. Tem tanta gente que começou tão bem, mas daqui a pouco alguma coisa no trabalho, na firma, deu certo, produziu e agora está muito bem. Capítulo 20, versículo 14, volta Isaías, o profeta, a falar com Ezequias. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? Será que você não está ouvindo muitos colegas mundanos? Será que você agora não está se sentindo importante demais porque agora pessoas tidas como referenciais na sociedade estão lhe perguntando, consultando, querendo saber de você? Será que você não está tão vaidoso que está indo com eles, que está ouvindo eles e não está ouvindo mais ninguém em casa? Será que você não está com seu coração envaidecido? Olha, eu vou jantar com o deputado fulano. Eu vou ter uma reunião ali com os maiores nomes da sociedade de Fortaleza. Que foi que aqueles homens te disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Versículo 15, perguntou o profeta: que viram em tua casa? Ezequias disse: viram tudo quanto há em minha casa. Quem sabe estão dizendo tantas coisas na sua cabeça, contando tantas histórias, tantas aventuras, que está mexendo com você em relações à sua condição moral, as aventuras sexuais, os devaneios do coração, os jeitos de ganhar dinheiro mais rápido, de ascender mais rápido. Cuidado, querido, que você pode estar abrindo os tesouros do seu coração, deixando de vir à casa do Senhor, porque vai passar o final de semana na casa de alguém, e aí a convivência vai ser outra, que poderá prejudicar os seus filhos, quem sabe o seu casamento. Em quinto lugar, este homem vai se arrebentar todo, porque ele vai entregar a criação dos filhos a terceiros. É um tal de colocar menino para fora de casa, deixar na mão dos outros, pagando caro, para que esses outros criem os seus filhos. Naquele tempo de Ezequias, tornou-se chique ter mordomos da Babilônia. E são os mordomos da Babilônia que Ezequias vai contratar para a sua casa, que vão começar a influenciar Ezequias, que vai começar a influenciar Manassés. Quem é esse? Esse aqui é Jarbas, veio lá da Babilônia. Quem é essa? É a professora dele disso, é o professor dele disso. E esses poderão estar colocando tantas influências na mente dos seus filhos. Em sexto lugar, aí ele abriu realmente os seus tesouros a estranhos. Quem são os seus amigos? Quais são as suas amizades? Agora, infelizmente, também dentro da igreja nós estamos tendo poucos amigos. Estamos nos isolando demais, nos afastando demais. Meus irmãos, aqui nós precisamos ter amigos que nos ajudem na caminhada da fé. Existem cerca de 25 mutualidades na Bíblia, que são uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros. E tudo isso se dá dentro da igreja. Chorai com os que choram, se alegrem com os que se alegram, levai as cargas uns dos outros. Assim sendo, querido, querida, será que você é um bom amigo na igreja? Será que você está preocupado com os seus irmãos na igreja? Será que você está se doando na igreja? Porque tem muita gente se doendo na igreja. Aí já quer sair, já quer ir para outro canto. Está faltando servo e atitude de servo na igreja. Tem muita gente na igreja querendo cargo. Eu sei disso muito bem de perto. Tem muita gente querendo cargo, mas no reino de Deus não existe cargo, no reino de Deus existe carga. Vamos nós trabalhar, queridos. Esse homem abriu tesouros. Será que você está abrindo o seu casamento? Será que você está deixando de vir às reuniões importantes para a igreja, para a sua vida? Porque hoje não vai dar. Será que você tem dons e talentos dados por Deus para lecionar no departamento infantil, aos pré-adolescentes, aos adolescentes, falar para casais? Será que você tem esses dons? Deus lhe capacitou com isso, mas você sempre está dizendo que hoje não tem tempo.
que não dá mais para entregar a classe de escola dominical? Será que você está perdendo a comunhão por vir esporadicamente? Será que o seu lar está perdendo o ambiente de lar? Li um ditado em alemão uma vez que eu achei muito bonito: as pessoas viajam para terem a alegria de voltar para casa. É tão bom chegar em casa. Você está no trânsito, está doido para chegar em casa. Você viaja, está doido para chegar em casa. Todos nós aqui já participamos alguma vez na vida de alguma conferência, de algum congresso, de alguma situação da firma, em que nos mandaram para um hotel chique. Aí você chegou lá num hotel chique, você ficou impressionado, nunca tinha visto aquilo, uma cama daquele tamanho, naquele conforto, pulou na cama, afundou. Banheira, você tomava banho de balde. Aí toma banho de banheira, aí coloca lá sais, coloca lá sei lá o que, e vê borbulhar tudo. E a comida de local maravilhoso assim, de palácios, e você está lá, e você está comendo, aí você vai ficar uma semana lá. Segunda-feira você se esbalda, terça-feira você gosta, quarta-feira, e você está ali, mas quinta-feira vai dando uma saudade da sua casa. Estou com saudade de casa. Aí você começa a contar o tempo, o momento. Aí sexta-feira, ainda é sexta-feira, eu estou com vontade de casa. Aí você pega o avião, viaja, faz baldeação, 5 aeroportos, chega em Fortaleza, pega um Uber. Quando você chega em casa, você sobe as escadas correndo. E quando você abre aquela porta, vem aquele cheiro da sua casa. Inconfundível e incomparável. Você até se emociona e diz: eu voltei. O seu sofá já tem a sua anatomia, já percebeu? Não fiquem por aí, queridos, voltem para casa. É tão bom estar em casa. As pessoas se deslocam e viajam para terem a alegria de voltar para casa. E não tem maior alegria do que quando você chega em casa, seus filhos sorriem para você e vibram com você e correm para você. Se você perder isso, você já perdeu seus filhos. Convivência. E assim criou-se Manassés. Ele se criou assim. Criaram Manassés assim. Você está perdendo seus filhos porque está criando seus filhos vocês estão criando errado, sem atenção, sem dedicação, de qualquer jeito. E assim criou-se Manassés, que não só cresceu, mas se formou Manassés, o tirano, o cruel, o terrível. Vai matar seus filhos oferecendo ao deus Moloque, jogando na boca de um forno, para que os seus nenéns morram ali. Finalizando, o que fazer para colocar a casa em ordem? O que fazer para os meus irmãos e queridos amigos cearenses colocarem suas casas em ordem? Coloquem a casa de vocês em ordem, meus irmãos. Vamos abrir na carta de Paulo aos Efésios. Vamos ter consolação das Escrituras. Vamos ter esperança vinda das Escrituras, porque tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, já vimos a parte do ensino, mas que agora nós tenhamos paciência, nós tenhamos consolação, até uma palavra cabe também, perseverança, para termos esperança. A carta aos Efésios é rica em doutrina, doutrina que dá vida, dá qualidade à vida. É nessa carta que você muito vai ler em Cristo, por causa de Cristo. É uma vida doutrinária praticável. Tem muita gente boa de intelectualidade teológica, mas que não pratica. Há um antigo ditado grego que dizia, um ditado grego cristão: na lei de Deus, 3 classes de pessoas erram: os que não sabem não perguntam, os que sabem não ensinam, e os que ensinam e não praticam. Em toda parte, essa carta é preciosa para a gente. Um esboço prático dessa carta para a gente encerrar nessa noite. Não lerei nenhum texto, só lhes situarei para que vocês façam essa leitura em casa, para que vocês leiam essa carta em casa.
você, Deus, a sua Bíblia, a oração e a reflexão. Capítulos de 1 a 3, nós vamos ter doutrina preciosa, doutrina destilada, doutrina que preenche, doutrina que informa. Assim sendo, nos capítulos de 1 a 3 dessa carta, que tem 6 capítulos, a ênfase é nossa posição em Cristo. Você está em Cristo? A sua família é uma família que está em Cristo? Você pensa, vive, raciocina, comercializa nessa cidade na posição de alguém que está em Cristo? O que é estar em Cristo? A segunda parte dessa carta nós vamos ter o nosso dever. Perceba que eu estou colocando ali des e pes. Então nós temos a doutrina, que tem a ver com a posição. Nós temos o nosso dever, que tem a ver com o nosso procedimento. Seja este o vosso procedimento. Capítulos 4 até o capítulo 6, no versículo 9. E aí então tem como se relacionar com o trabalho, por exemplo, no nosso contexto hoje. Quem é patrão, quem é empregado. Nesta parte, depois que você sabe qual é a sua posição em Cristo, você está agora nos relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. Isso no nosso procedimento diário. E finalmente, nós vamos ter a terceira parte desta carta, que é o nosso desafio. Capítulo 6, versículo 10, até o final desse capítulo. É o nosso desafio. É a nossa peleja diária. Lutas, problemas, dificuldades. Você as terá sempre. Mas se você se conscientizar da sua posição em Cristo e do seu procedimento em Cristo, se você conhecer a santa doutrina de estar em Cristo, você vai procurar viver para honrar a Cristo dentro de casa até aos confins da terra, sabendo que todo dia é dia de luta. Por isso, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E são muitas, no plural, ciladas. Peleja, luta, peleja sempre, lutas constantemente. O diabo quer lhe ver cair, o diabo quer lhe ver afundar, o diabo quer arrasar o seu lar. Ele armará muitas ciladas, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e o diabo haverá de providenciar tantos meios tenebrosos para acabar com você e com a sua família. Portanto, sabendo disso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, e olha o verbo, resistir, porque virá com força, virá com intensidade, para que você possa resistir, nos diz a palavra de Deus, no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade de Deus. A verdade de Deus vai falar sobre a verdade sobre você. O quanto você é frágil, o quanto você é fraco, o quanto você pode começar bem, mas se desviar em algum momento. A verdade de Deus vai dizer para você como você deve se proteger. Wolfgang Goethe dizia, poeta e filósofo alemão, dizia: eu já li muitos livros, mas esse livro me lê. E esse livro vai mostrar para mim e para você, como um espelho da alma para eu me cuidar. E aqui diz para mim e para você, para que nós possamos estar firmes, tendo vencido tudo, permanecer inabalável, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Cada dia se levante, ore e diga: eu sei em quem tenho crido. E firme-se nisso, para viver para a glória daquele em quem você tem crido. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Que assim seja na sua vida, na sua casa, que as pessoas conheçam o Evangelho, conheçam Cristo, por verem que vocês creem em Jesus e amam o Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, coloque em ordem a sua casa. Amém.